Deus, te oramos essa manhã, imensamente grato por podermos estar aqui, Pai, em nome de Jesus, e poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu até aqui, Pai, pelas canções, pela oferta, pela ceia, pela comunhão dos irmãos. Pai, nos conduz agora esse momento, Pai, no momento da pregação, Pai, nesse ministério da palavra. Abra, por favor, Pai, nosso coração, nossa mente, para entender, Pai, com profundidade aquilo que o Senhor quer falar, Pai, nossos corações de maneira individual, Pai. Que não seja eu, não seja o homem, mas a Tua palavra possa, como fala, Pai, penetrar ao ponto de separar juntas e medulas, Pai, até o íntimo, Pai, do nosso ser, para que possamos mudar a nossa vida, para que, Pai, tenhamos a esperança de estar com o Senhor, Pai, como foi dito aqui na ceia, Pai. Então fica conosco aqui esse tempo, eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, antes de começar, eu sempre faço uma introdução na pregação e sempre quando eu vou preparar a pregação, eu sempre fico pensando no que compartilhar, né? E junto com Deus eu vou ali interagindo. E uma pergunta, né, que às vezes a gente fez de vocês, mas às vezes a gente para, a gente começa a questionar Deus, quando a gente começa a fazer algumas perguntas para Deus, né, não sei você, mas acredito que muitos aqui já fizeram, a gente para e começa a fazer algumas perguntas para Deus. Nós somos, como se diz a palavra, e fugiu agora a palavra, mas a gente sempre tem interesse em querer saber, nós somos curiosos, né, de saber como algumas coisas foram criadas, algumas coisas foram feitas, o porquê daquilo. Não sei você, mas eu sou bastante curioso em relação a algumas coisas. E eu falei para Deus, por que você criou o homem, né? Por que você não criou, né, homem e mulher? Qual o propósito disso, né? E eu fiquei pensando, será que porque Deus estava solitário lá no céu? Eu estou muito sozinho, estou muito carente aqui, deixa eu inventar alguma coisa aqui para poder talvez tirar essa solidão que eu estou sentindo? Não, irmãos. E fiquei pensando, será que Deus não estava entediado? Estava ali os anjos do lado dele, estava meio enjoado dos louvores dos anjos, aquela perfeição toda, o coral e todo o povo os anjos dizendo, né, os seres viventes, santo, santo é o Senhor. E Deus falou, não, estou assim, já não aguento mais. Eu acredito que não, irmãos, porque Deus, a palavra fala que Deus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Deus é absoluto. Deus, ele é pleno. E Deus não pensa como o homem pensa. Então, às vezes, nós sim nos sentimos solitários, sentimos entediados, sentimos enjoados de certas coisas. A gente está aqui, a gente começa a cantar aqui, às vezes, por vezes, 30 minutos, às vezes aquele som já começa, às vezes, né? Às vezes começa a nos incomodar em casa, então a gente cansa muito rápido, né, de louvar a Deus, mas Deus não, irmãos. Eu cheguei querendo resposta de Deus, por que então o Senhor nos criou, né, qual o propósito disso? E eu confesso, irmãos, que fui buscando, orando, lendo a Bíblia, tentando entender, compreender, e sabe qual a resposta que eu cheguei? Eu cheguei, na verdade, no paradoxo, né? Que nada mais é assim, não existe uma resposta para isso, né? Com a capacidade humana que nós temos, com o conhecimento que Deus nos deu, a gente não consegue, talvez, criar uma resposta para isso, né? E Deus, eu acredito que Ele faz isso de propósito, para justamente nós... Já fala em Atos 17, né, que Deus ele faz algumas coisas com propósito para que tateando nós consigamos entender, perceber, né, e conhecer, estar mais perto dele. Mas uma coisa, né, de aprender nessa busca dessa resposta é que Deus ele está interessado em criar um relacionamento conosco. Amém? E é esse o tema da pregação essa manhã. Relacionamento com Deus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu gosto bastante de Gênesis, não sei se vocês repararam, mas
A maioria das minhas pregações sempre começa em Gênesis, pelo menos boa parte dela. Se a gente não saber o princípio, né, dificilmente nós vamos entender o fim. Então eu fui buscar no dicionário o que significa essa palavra relacionamento. Então significa ligação afetiva, ela pode ser profissional, pode ser pessoal, de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesse. Nós estamos aqui porque nós temos relacionamento. Então todo tipo de relacionamento, né, que envolve convivência, estamos fazendo isso agora. Comunicação, estamos fazendo isso agora. E a atitude que deve ser recíproca, ou seja, uma via de mão dupla. Eu dou, você dá. Né? Então existe essa troca, né? Mas nem sempre, às vezes a gente precisa de relacionamento, nem sempre a gente quer ter relacionamento com as pessoas. Às vezes nós temos relações por conveniência, né? Por exemplo, eu tenho aqui internet no meu celular, então eu tenho um relacionamento com a Vivo, né? Quando eu estou pagando aqui para ela, mas já fazendo, né? Então assim, eu tenho um relacionamento com ela, né? Então eu pago, então ela me cede um serviço, e assim a conta de água, a conta de energia, isso também é um tipo de relacionamento. Com banco também nós temos relacionamento. Então tem uns relacionamentos que nós somos mais próximos, nós somos mais pertos, nós queremos ter relacionamento. Já alguns a gente já prefere evitar, a gente não quer ter, a gente tem por obrigação mesmo. Alguns relacionamentos são indesejáveis. Por exemplo, eu fiz um plano com uma certa empresa que você passa no pedágio direto, sem parar, né? Você passa assim direto. E, né, por algumas questões, falta de pagamento, que não foi da minha parte, não debitou, né? Debita aqui da minha conta, não aconteceu isso. Passou-se um tempo, meu nome estava no Serasa. Eu falei, poxa, eu liguei para eles, né, para cancelar o serviço, eu não quero mais esse relacionamento, não é benéfico, não sinto reciprocidade. E falei para ele, olha, esse tipo de relacionamento ele é ruim para mim, então não desejo mais ele. Então, a vida, né, a gente precisa de relacionamentos, algumas pessoas, apesar que as pessoas hoje, cada dia mais, a gente vai ver ao decorrer dessa pregação que as pessoas não querem se relacionar com outras. E nós temos essa opção de realmente a gente escolher com quem nós vamos relacionar. Por exemplo, né, quero me relacionar com a Elisângela, aí ele não, acha muito chato. Estou brincando, né? Mas a gente pode, né, escolher, e outras a gente realmente nós somos obrigados, né? É até interessante, o Deus falou, né, sobre a questão de ajuda lá no sul, né? E não sei se todos aqui sabem, mas no passado, né, alguns, não todos, tá, irmãos? Algumas pessoas, né, do sul, elas queriam se emancipar, né, do Brasil, ou seja, queria ser uma nação individual, né? Fico pensando, poxa, imagine se eles, né, essa situação que eles tivessem hoje, se eles fossem, né, essa nação, né? Então não sei como é que seria. Isso aqui, né, às vezes você vira ajuda porque o Brasil e tantos outros países são muito bons. Mas, irmãos, vocês conseguem entender que na vida, para tudo, a gente necessita de um relacionamento, nós precisamos ter uma ligação, né, com algumas pessoas, às vezes desejadas ou indesejadas, nós precisamos ter. E a Bíblia fala, né, que o amor de muitos esfriará nos final dos tempos. Eu tenho sentido isso, não sei vocês, que as pessoas têm deixado de se relacionar com as pessoas, né, e também com Deus. É isso que eu quero falar essa manhã. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia fala assim, todos lá? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa passagem ali, né, semana passada e de hoje ali, bem conhecida por todos nós, né? Mas irmãos, o que nós conseguimos, né, aprender com ela, né, tirar esse tema que nós estamos falando, fazer a relação, né? O próprio Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus, né, fala isso, Ele fala: não quero que vocês convivam sozinhos. A palavra fala: quem se isola busca interesses egoístas. Provérbios fala isso. Então Deus está querendo dizer para nós: irmãos, precisamos um com o outro, precisamos amar, suportar uns aos outros. E sabendo disso, irmão, né, Deus, ele cria a mulher. Então não sou eu que estou dizendo que nós precisamos relacionar uns com os outros, suportar uns aos outros, mas é o próprio Deus. Então, algumas pessoas, algumas igrejas, né, as pessoas elas querem estar na igreja, participar da membresia, né, só que elas não querem se relacionar um com o outro. Quer ser um cristão, né, como dizem, 007, você não sabe. Nós precisamos, irmãos, se relacionar um com o outro, conectar uns com os outros, principalmente nesses dias, né, que a gente sente uma pressão, né, enorme, por parte do mundo. E no versículo 19, algo que me chamou a atenção, fala que depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. Então Deus, ele cria toda a terra, os animais, as aves, e Deus chega para o homem e fala: Adão, como você vai dar esse animal? Né? Tem 4 patas, um focinho, um rabinho, chama ele de coelho, né? Não. E se a gente ler, né, essa passagem aqui, se a gente, né, passar assim batido, o que eu consigo enxergar aqui, irmãos, é que Deus está querendo criar um vínculo com o homem, criar um tipo de relacionamento com o homem, no caso aqui Adão, com a sua criação. Deus, ele chega e fala: tá vendo, Adão? Olha o animal que eu fiz aqui, ó. Bom, né? Bonito. Eu que fiz. E Deus, ele já podia chegar e falar: vai chamar cavalo, vai chamar gato, vai chamar águia. Mas Deus, ele chega para Adão e fala: Adão, eu criei isso daqui. Né? Que nome isso quer dar, né? Tipo assim, é que ele dá o primeiro passo, querendo se relacionar com o homem. É Deus se abrindo, né? E mesmo sendo todo poderoso, que criou todas as coisas, ele dá ao homem essa liberdade de se relacionar com ele, dá essa abertura para que o homem se conecte, ligue com ele. Então, irmãos, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar para cada um de vocês: olha, eu estou com, dia domingo depois do culto, estou com um pedaço de picanha lá em casa, carvão, churrasqueira, mas eu não sei exatamente, né, o que vou fazer. Daí falo para vocês aqui, né, o Chicão que gosta, né, Chicão, poxa, pode deixar que eu vou lá assar com você, né. Então assim, é Deus dando abertura para o homem
se relacionar com Ele, porque Deus podia chegar e falar: ó, Adão, isso aqui vai chamar isso, vai se chamar aquilo, beleza? Ó, eu fiz, então eu tenho o direito de dar o nome que eu quiser. Mas não, Deus, Ele permite que o homem dê o nome que ele achasse, né, melhor. E com isso, irmãos, nós construímos relacionamento. Então, qual que a interpretação dessa passagem, né, para os dias, para nós hoje, né? Que Deus, Ele, mesmo na sua grandiosidade, Ele quer se relacionar com a gente. Ele está dando essa abertura, esse tempo para nós. Só que às vezes nós estamos esnobados, não estamos valorizando esse relacionamento que Deus, essa abertura que Ele tem nos dado para estarmos com Ele. Um pouquinho mais abaixo, versículo 23, aqui é o homem falando, né? Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então Deus criou os animais, as aves, o homem convivia com eles, mas ele sentia que não conseguia relacionar, né, com o animal, com as aves. Ele sentia que faltava alguma coisa, e Deus tinha esse entendimento. Então Ele criou vocês, mulheres magníficas, que estão aqui essa manhã, né, embelezando esse local. Amém? E o que eu vejo com isso, irmãos? Eu falo isso com conhecimento até de causa, né? E assim, vou falar igual o Chiquinho colocou no grupo esses dias, uns dias atrás: por favor, coloquem amor nas minhas palavras. Mas nós precisamos enxergar isso como uma exortação, né, de amor de Deus. Tenho conversado com algumas pessoas, não é daqui da igreja, mas eu tenho visto, né, que as pessoas têm preferido se relacionar, né, com outras pessoas. Melhor, deixa eu explicar melhor. Nunca se investiu tanto em inteligência artificial como hoje. Se você for procurar hoje, se você quer seguir carreira, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, invista em inteligência artificial. Se você for ver assim, é uma das top, na verdade é a primeira profissão que existe lá, inteligência artificial. Porque as pessoas, elas necessitam, elas querem se relacionar, mas não mais com humanos, mas com máquina. Então, alguns homens estão tentando colocar em máquinas sentimentos, emoções, para que ela consiga se relacionar, porque com a humanidade, com nós, seres humanos, feito de carne e osso, elas não querem mais. E Deus, Ele entende isso, porque mesmo Ele ter feito os animais, Ele entende que o homem precisava se relacionar com um ser da mesma espécie, né? Então, eu vejo muito hoje, né, que as pessoas têm trocado o relacionamento, né, homem, né, mulher, assim, relacionamento humano por animais, né? Como eu disse, irmãos, não estou fazendo uma crítica, nem estou dizendo que você não deva ter nenhum pet, nada, né? Inclusive o da minha mãe está viajando, eu estou cuidando de um pet lá. Deus criou, né, e deu para nós cuidarmos dele, né? Só que o que acontece, irmãos, é que algumas pessoas, elas têm preferido ter mais relacionamento com esses tipos de pets, né, no geral, porque é mais fácil, porque eu não preciso lidar muitas vezes em disciplinar ou ouvir alguma coisa que seja ruim para o meu ego, né? Então, por exemplo, lá na minha rua lá, passa direto lá, assim, lá, meu bairro lá é repleto de pet, né? Então o pessoal passa, cuida muito bem, né, deles, né? E legal, nós precisamos cuidar bem, né, dos nossos animais, precisamos ter um carinho, zelar por eles.
Mas eu percebo, irmãos, que às vezes nós podemos exceder, de começar a tratar um animal como um ser humano, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né? E por que isso é mais? Porque é mais fácil, porque eu só coloco comida, água ali, brinco com ele, interajo com ele, mas ele não vai me cobrar de certas coisas, né? Teoricamente, né? Então, porque é mais difícil a gente lidar com o ser humano, é mais difícil eu tentar me relacionar, por exemplo, com uma pessoa que é chata, uma pessoa que... chata para mim, né? Eu digo, né? Mas assim, uma pessoa fechada, uma pessoa que as ideias, né, não batem muito bem, né? Então, é mais difícil. E por isso que as pessoas, elas querem, hoje, chat GPT, né? Então elas querem falar com o robô, com máquina, porque elas querem ouvir aquilo que é bom para elas, né? Só que Deus, Ele quer que nós esforcemos e nós relacionamos uns com os outros aqui, né? Para que nós fiquemos conectados uns com os outros aqui, né? Semana passada o James comentou sobre a oferta, né? E ele falou sobre o amor de mãe, né? E o amor de Deus, né? A gente sabe que é comprovado cientificamente, né, que a mãe pelo filho, né, tem um amor, assim, um relacionamento muito forte. Mesmo antes do filho nascer, ele tem uma relação assim muito próxima do filho, né? Eu estava estudando um pouco mais sobre isso e o nome disso se chama simbiose. É muito bonito, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas esse termo, né, simbiose, é usado para fazer referência a uma associação íntima estabelecida entre seres de espécies diferentes ou da mesma espécie, né? Então, essa simbiose nada mais é que é um relacionamento, um benefício mútuo, né, recíproco, que nós temos que, na verdade, a mãe tem com o filho antes mesmo dele, né, nascer. Então, vocês que é mãe, vocês têm muita propriedade, né, para falar isso, né? Eu não sei, nunca vou saber o que é isso, mas vocês mães sabem que isso, mas vocês sabem que é um relacionamento forte, né, que literalmente ele precisa, estou até brincando, precisa cortar o umbigo umbilical, né, porque é um relacionamento, é lá que chega o alimento, então tem muito forte isso. E Deus fala, mas mesmo que uma mãe, ela abandone seu filho, Deus nunca, jamais nos abandonará. Então nós vemos aqui que Deus, nós também temos um relacionamento muito forte com Ele, uma simbiose, né, muito forte, precisamos ter isso com Ele. Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 13. Algo bem interessante, né, que também caiu a ficha para mim, foi agora, mas já faz algum tempo, e tem relação, né, do que a gente falou até agora, mas eu fiquei pensando, por que Deus ele fez o homem, né, o último, né? Algumas pessoas falam, né, pensam que Deus criou o homem, né, por último, porque ele criou todo, né, a terra, os animais, as plantas. E falou, caramba, né, esqueci aqui, agora como é que eu vou fazer as coisas, né, se relacionar, como é que eu vou fazer as coisas, né, as plantas, né, cultivo, eu preciso inventar alguma coisa aqui, já sei, vou inventar o homem e ele vai cuidar. Não, irmãos, definitivamente não. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, que desde a criação do mundo, Deus já pensava em nós. E algo muito interessante, se a gente pensar sobre isso, é que Deus, Ele fez todas as coisas primeiro, de forma boa, excelente, para que Ele tivesse tempo para se relacionar com Adão e Eva no paraíso. Não sei se vocês conseguem compreender, irmãos. Deus podia ter feito o homem primeiro e depois fazer outras coisas. Mas isso indica que Deus ele queria passar a maior tempo
maior parte do tempo se relacionando com o homem, com a criação dele. Vamos pensar, tomar como exemplo aqui os pais, né? A mãe que vai ter um filho. Quando ela sabe que vai ter um filho, o que ela começa a fazer? Chá de não sei o que, convida as mulheres e começa a fazer chá de fralda, né? Começa a estocar várias fraldas, né? Por quê? Porque ela sabe que vai vir uma criança, um bebê ali, então ela começa a cuidar, faz roupinha, várias roupinhas, aí pinta o quarto, compra o berço. Para quê? Para que quando a criança vier, ela tenha todo o tempo disponível para ficar ali com a criança, para cuidar, amamentar, ou seja, se relacionar com o filho. Imagina, nasceu, agora vou correr atrás de berço, roupa, pintar e fazer. Ela vai gastar muito tempo nessas coisas e talvez ter pouco tempo com o filho. Então percebe, irmãos, fazendo analogia, né? Porque Deus ele criou as coisas primeiro, né? Isso indica que Deus ele queria passar esse tempo conosco, esse tempo sobrando. Então por isso que ele fez eu tenho essa convicção que Deus ele fez todas essas coisas primeiro, para que depois ele pudesse estar ali com o homem, estivesse com a mulher e pudesse passar esse tempo, criar relacionamento com o homem. Amém? Então para você, o que você mais valoriza no relacionamento, né? Pense sobre isso, né? O que você mais valoriza num relacionamento? Enquanto isso, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Bom, acho que vocês já pensaram o que você valoriza aqui no relacionamento. Uma coisa que eu valorizo bastante no relacionamento é a reciprocidade, né? Então, assim, não adianta só eu dar e a outra pessoa não dá também na mesma proporção, né? Tudo bem, vai ter um momento que a gente vai dar mais do que receber, né? Isso é bíblico. Mas a gente espera que a outra pessoa ela reconheça, né, que nós estamos inclinados a fazer a vontade dela, para que ela também, em algum momento, faça a nossa. E esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Deus. É claro, né, existe também a questão da conveniência, né, que às vezes a gente faz uma coisa para o outro, para que o outro faça com a gente, mas não é esse tipo de relacionamento, de conveniências que nós devemos ter com Deus, mas um mutualismo, uma troca, uma reciprocidade com Deus. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender esse pensamento trazendo através das Escrituras. E nada mais do que demonstração de amor e de querer estar próximo do homem. A gente vê isso na vida de Jesus Cristo. Amém? Então isso é uma prova que Deus ele ama tanto nossas vidas, Ele quer estar tão perto de nós, que Ele fala, eu vou até as últimas consequências, eu vou dar tudo que eu considero como mais valoroso, que é o meu filho, porque no final eu quero que vocês estejam próximo de mim, eu quero criar um caminho, um relacionamento que vocês se aproximem de mim. Então João 13, versículo 4, vamos ler aqui Jesus fala assim: levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo.
nós conseguimos tirar dessa passagem, irmãos? E fazer a relação, né, com esse tema que nós estamos falando hoje sobre relacionamento. Então, eu acho que já falei isso em outras pregações, que esse lavar dos pés, para a época de Jesus, para aquela cultura, era algo de grande valor, que demonstrava hospitalidade. Vamos supor, você chegasse na minha casa e eu lavava os seus pés. Né? Eu não, né? Na verdade, na época de Jesus, quem fazia isso era os criados, né? Os servos. Eles que faziam isso. Chegava na minha casa e falava, lava os pés lá no Chiquinho. Tá cheio de Chiquinho. Então, né? Fazia isso. Então, isso, eu estava querendo dizer, Chiquinho, Chile, vocês são bem-vindos aqui em casa, né? Vocês têm, né? Vocês, é como eu tivesse, né? Pode ficar à vontade aí, abrir a geladeira, comer o que tem. Né? Então isso demonstrava um nível de relacionamento próximo, né? E quando Jesus faz isso, esse gesto de lavar os pés dos seus discípulos, irmãos, isso é um gesto assim, eu não consigo descrever em palavras. Mas isso demonstra, como a gente viu, assim, um esvaziamento muito grande da parte de Cristo, uma demonstração enorme de amor que fala, eu quero relacionar com vocês. Se for preciso lavar os pés de vocês, eu lavo. Para que vocês tenham parte comigo, assim como ele falou com Pedro. Então isso demonstra humildade, né? Então, irmãos, como eu falei isso, o que mais você valoriza no relacionamento, né? Olha, de coração, eu amo muito vocês, né? Assim, vocês têm uma estima muito grande no meu coração, mas eu confesso, irmãos, se fosse para lavar os pés de vocês, não sei se eu teria coragem. Eu nunca lavei os pés da minha esposa, né? Que eu amo. Mas vocês entendem, irmão? Conseguem entender a pessoa lavar os pés assim de Cristo? Hoje, né, as mulheres, né, até alguns homens passam, né, tira a cutícula, corta a unha, passam os creminhos, né, para ficar mais macio, né, umas pomadas, né? Imagina a época de Cristo, aqueles homens no sol, no barro, aqueles pés, aquelas costas talvez de barro, de terra, né, e Cristo ir lá e lavar os pés. Isso demonstra assim, poxa, chega a ser humilhante, irmãos. Não sei para vocês, mas quando a gente pensa assim, com a nossa razão, né, como homem, parece ser humilhante. Mas Cristo, ele se dispôs a fazer isso, ele fez isso como demonstração, poxa, eu amo vocês e eu quero esse for o preço para que vocês se relacionem comigo e fazer. E fez. Então, irmãos, não importa quanto seus pés estão sujos hoje espiritualmente falando, né? Cristo, ele quer lavar os seus pés, ele quer lavar os nossos pés, porque ele quer se relacionar comigo e com você. Ele tem ido às últimas consequências, porque ele quer criar um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais forte, né, comigo e com você. E a gente trouxe um exemplo só das Escrituras, mas a gente vê na Bíblia repleto, né, Jesus, ele conversando com mulheres, né, samaritanas, pessoas que não eram judias, né, ou seja, não podia se relacionar, mas Jesus, ele quebra esses paradigmas, porque ele quer criar, ele quer romper essas barreiras, porque ele quer criar relacionamento com todos. E hoje ele nos convida também para que todas as pessoas tenham parte com ele. Amém? Amém. Então, Eclesiastes capítulo 4, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Então Deus, ele dá algumas direções, inclusive algumas escrituras, para que nós aprendamos, para que nós coloquemos em prática.
Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. A Bíblia fala: é melhor estar sozinho do que estar acompanhado? A Bíblia fala isso? Versículo 9: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, irmãos, o que nós vemos aqui nessa passagem é Deus de novo dizendo: não é bom que o homem viva só, ele precisa ter companhia. Não é bom o homem estar sozinho, porque a recompensa do trabalho, pessoa assim, eu não posso fazer um culto aqui, né, sozinho. Eu não posso tocar bateria, tocar violão e cantar ao mesmo tempo, né? Passar os slides, arrumar as cadeiras, fazer não consigo, irmão. Precisamos da ajuda uns dos outros, precisamos como igreja se relacionar uns com os outros e a padecer, né, da vida dos outros, saber, né? Poxa, esses dias eu estive doente, né? Enquanto os irmãos vieram falar comigo, poxa, irmão, eu me senti amado, né? Alexandre também compartilhou isso domingo passado, né? Poxa, ele estava, né, num momento difícil da vida, né? Acho que um dos mais difíceis. Os irmãos estavam lá, a gente foi lá, né? Para não só marcar presença, mas demonstrar amor, né? Então, o relacionamento, né, é isso, é uma via de mão dupla, né? Então, por isso que a Bíblia dá várias indicações, né, de que nós precisamos um do outro, de novo, nós precisamos estar unidos, né? E eu vou usar outra escritura também, e eu vou me encaminhar para o fim. Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 1. Todos lá? Eu ia falar assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Bom, vamos pensar aqui. Imagina vários lugares, né? Se nós estivéssemos aqui, tivéssemos que evangelizar essa região aqui. Se a gente fosse de um em um, a gente poderia cobrir, né, num tempo menor, uma área maior do que de 2 em 2, correto? Então, eu mando cada um para cada cidade, né, ao invés de mandar 2 em 2, então a gente demoraria menos tempo para que, só se a gente quisesse, né, evangelizar, enfim, trazendo isso como exemplo. Só que Cristo, ele fala: não, vou de 2 em 2, mesmo vocês gastando mais tempo, tendo que cobrir, né, menos cidade, mas eu quero que vocês vão de 2 em 2. Isso é indicativo de que, irmãos, que nós precisamos um do outro, precisamos, né, às vezes um está desanimado, né, ou para passar raiva, né, o outro ali, né, incomodando. Não, brincadeira, mas a ideia, né, que a Bíblia nos deixa é que nós acabamos de ler, um é capaz de ser vencido, mas 2 é capaz de se proteger. Então naquela época as pessoas tinham que andar, então eram saqueadas, tinham riscos de animais, né? Nós andávamos no deserto, de manhã era muito sol e à noite fazia muito frio, então nós podíamos de alguma maneira se manter aquecidas. Então, entende, irmãos, que Deus está sempre nos indicando que Ele quer que
que o homem se relacione com o homem e o homem se relacione com ele. Deus não criou eu e você para sermos independentes. E hoje a gente quer ser independente de muitas coisas, a gente não quer depender dos outros, porque depender dos outros é ruim. Eu quero depender de você para fazer tal coisa, né? Ou se você fazer uma festa aqui, eu tenho que chamar a Rosê para fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo, né? Vai ficar ruim, mas você não quer. As pessoas, elas não querem se relacionar com outras hoje porque é difícil, porque é chato, porque dá trabalho, eu preciso desprender de tempo, às vezes de dinheiro, e eu não quero desprender disso. Eu quero viver minha vida sozinha, né? Fazer entender os meus prazeres e pronto. Mas se eu tiver que relacionar com outros, né? Às vezes com a minha esposa em casa, eu preciso, né? Às vezes eu quero fazer uma coisa, ela quer fazer outra. Então eu preciso abrir mão daquilo que eu gosto, porque a gente precisa manter um relacionamento, né, de paz, né? De novo, mutualismo. E Cristo nos ensina isso. Amém, irmãos? Amém. E estava conversando com irmãos esses dias, não lembro quem, mas ele expressou isso, o quanto que tem sido bom ele se relacionar falar do coração, né, dele para os irmãos, né? Ele tem se sentido mais encorajado, ele tem se sentido mais leve, tem se sentido mais próximo de Deus, né? Porque se eu estou próximo de vocês, né, quando nós andamos de 2 em 2, existe esse, né, um discipulado, né? Existe esse amor de corrigir, de suportar. A vida, né, com Deus, ela fica mais fácil, né? Então por isso que Deus ele nos ensina. Ele traz algumas escrituras para que nós dependamos uns dos outros. Então não sei como é que está sua vida hoje aqui na igreja, se você tem pessoas que você tem esse relacionamento, que você pode abrir o seu coração e sentir a vontade para você falar das suas dificuldades, né, dos seus pecados, e você receber ajuda. Eu queria muito encorajar isso na vida dos irmãos aqui da igreja, o discipulado, irmãos. Não o discipulado, né, imposto, impositivo, mas o discipulado que nós vemos aqui na Bíblia, né? Essa reciprocidade, esse mutualismo, essa troca. É óbvio, nós precisamos depender de Deus e principalmente ter relacionamento com Deus. Mas quando estivermos também aqui na terra, a se relacionar com outras pessoas. Eu nunca vou me esquecer disso, eu vou, assim, acho que toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Mas no tempo dos homens, nós fizemos, nem foi quando que nós aceitamos alguns homens, né, 2 em 2. Deus tinha encorajado a falar dos nossos corações, a gente orar um pelo outro. Não, foi incrível, pelo menos para mim foi incrível. Eu queria encorajar também você, né, se você não tenha, você abrir mão a ter esse relacionamento com alguém, de falar dos corações, falar da vida, das dificuldades, para que você seja curado, amém? E para nós terminarmos, João, Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Uma escritura muito conhecida por todos nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. A Bíblia fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos, o que é a conotação, o que é essa mensagem, né? O que ele está querendo trazer, né, como essa passagem aqui, né? Qual a aplicação?
Qual a relação, né, dessa passagem que nós estamos falando essa manhã? Bom, se nós não nos relacionarmos com Deus, nós não estivermos na videira que é Cristo, nós secaremos espiritualmente. Depois nós seremos queimados e no fim seremos lançados fora. Ou seja, nós só conseguiremos permanecer de pé, dar frutos, glorificar a Deus, se nós estivermos arraigados, se nós estivermos na videira, se nós estivermos se relacionando, conectados, ligados com Cristo. Amém? Fora isso, irmãos, caso contrário, infelizmente nós vamos secar espiritualmente. Então, como eu já disse, não quero ser repetitivo nem redundante, mas Deus não nos criou para sermos sozinhos, irmãos. Então Ele quer que nós se relacionemos com os outros. A Bíblia fala várias, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, e tantos outros, Porque, irmãos, no final de tudo, o que vai nos restar, irmãos, somente o nosso relacionamento com Deus. Então a gente pode correr atrás de várias coisas aqui na terra, buscar em termos, enfim, aquilo que nós desejamos, mas que vai valer a pena, que vai realmente, literalmente restar, sobrar, é aquilo que nós construímos com Deus aqui na terra. Porque Deus, Ele vai cobrar da gente, não é o que, a quantidade de bens, que eu fiz mais ou fiz menos, mas o que Ele vai cobrar, o que vai valer o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então, irmãos, é isso que eu preparei e compartilhei com vocês. Espero que de alguma maneira tenha acrescentado a vida de vocês. Eu queria já exercitar e colocar isso em prática. Então, tire 2 minutinhos, vamos orar cada um no seu lugar. Fala: Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ficar mais próximo do Senhor. Então, tenha essa cabeça, orem cada um, e depois eu venho aqui e a gente tem uma oração. Amém? Obrigado.